Eu sou Angélica, eu sou sertaneja, não tenho descendência nenhuma. Japonês, eu não sei, provavelmente espiritual, para quem acredita. Eu pulei do sertão de Pernambuco para Recife, de Recife para Tóquio. E foi a única viagem que eu fiz até me mudar para o Japão. E eu sou formada, sou bacharel. Alguém me ajuda com a tecnologia? Eu sou bacharel em História aqui pela nossa Federal. E em 2008 eu participei da seleção do consulado para a Bolsa do Ministério da Cultura e Educação e ganhei Bolsa Integral e me mudei para lá. Então, em abril do ano que vem, eu estou fazendo 10 anos de jornada do Japão. Me formei na Universidade Sofia, que fica no centro de Tóquio, com foco na história japonesa, que eu vou explicar um pouquinho aqui em período. E agora estou encerrando meu doutorado, acabei de terminar de escrever a tese, acabei de enviar para os últimos retoques para ver se tudo der certo, eu consigo defender essa bendita agora, ano que vem, né, 2019, encerrar com chave de ouro esses 10 anos de luta. Bom, a minha área de especialização eu descobri muito novinha, adolescente ainda, e ela tem sido o grande objetivo da minha vida. Sabe aquelas nerds que quando pegam uma coisa e focam naquilo e querem aquilo, e independentemente das dificuldades, você encontra pelo caminho, é aquilo e acabou-se. Essa sou eu. E eu descobri lá novinha a ligação que o Brasil e o Japão têm através não só da imigração, que, como o Consul falou, né, está fazendo 110 anos, mas a Companhia de Jesus. Então, minha especialização é a chegada dos jesuítas no Japão. Meu mestrado foi uma comparação dos 50 primeiros anos da atuação deles no Japão e no Brasil, meados do século XVI, no período que os japoneses chamam do período dos estados em guerra, né, Sengoku Jidai, e aqui nosso período de descobrimento. Então, meu mestrado foi uma comparação e o meu doutorado eu descobri durante essas pesquisas que uma parte da história japonesa, uma parte da história da missão japonesa, como estava sendo contada de uma forma não muito academicamente correta. Então, eu me dedico a reescrever esse período da história japonesa. São 10 anos, mais ou menos, na década de 1570. E o trabalho de um desses missionários, o Francisco Cabral, como cabeça, né, o superior da missão japonesa do século XVI. Eu me apaixonei por esse tema lendo Shusaku Endo, quando eu era adolescente, e descobri que tinha muita coisa. Apesar de ser considerado apenas um século, ele chama de um século cristão, que é meados do século XVI, a meados do século XVII, que é quando os europeus são expulsos do Japão. Apesar de ser um século apenas, para a história é muita coisa. Tanto é que eu estou me especializando, fazendo doutorado em uma década. Então, tem muita coisa ainda a ser trabalhada. E aí, como é que é essa aventura aqui no Brasil? Bom, qual não foi a minha decepção ao prestar vestibular na época? Não era o Enem, era vestibular. Prestar meu vestibular para História, com o objetivo de estudar História Japonesa, e descobri que a História Japonesa não existe no Brasil. Veja que legal. Mas aí que tá, aí que os meninos falaram, e eu me identifiquei muito, a questão da coragem mesmo, e dar a cara a tapa e estudar sozinha. Estudar com quem você encontra que vai te dar algum tipo de apoio. Eu tive a honra de encontrar uma das maiores historiadoras do Brasil. Ela é especialista na China contemporânea, não tem absolutamente nada a ver. Ela é francesa, mas sabe a dificuldade que é estudar no Brasil, a Ásia, de uma forma geral. E ela me abraçou durante a graduação ainda, me recebeu como orientanda, e até hoje ela é minha grande mentora. Sem ela, eu não estaria aqui encerrando esse sonho de doutorado na área que me chamou a atenção desde pequenininha. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem? 2 departamentos excelentes, tem outros, mas assim, os maiores, na USP, na UNB, de letras, né, de literatura japonesa. São departamentos dedicados à tradução do original, que é muito bom.
a gente não está desmerecendo, mas assim, são documentos para a área de letras, não tem um departamento, desculpa, são departamentos da área de letras, não tem um departamento para estudo histórico no Brasil. O que acontece é que eu tenho visto algum tipo de sanduíche, instituições que têm algum tipo de contato com outras instituições japonesas, eles permitem que alguém que está fazendo mestrado e doutorado vá ao Japão, passe um ano e faça um sanduíche, certo? Para, no nosso caso, angariar a documentação sobre a história japonesa para poder voltar e encerrar o mestrado ou doutorado aqui. Isso é muito bom. Mas aí vem a questão, quem é que vai julgar essa tese? Já que não existe um departamento de estudos históricos, qual é o doutor ou pós-doutor que vai poder julgar essas pessoas que estão voltando para defender aqui? É meio complicado, mas isso não desmerece em absolutamente nada quem está fazendo isso, que é muito, bom, eu que diga, mas assim, é um trabalho muito solitário. Você vai encontrar mais pedras no caminho do que gente para ajudar e para te estender a mão, mas quando você consegue, aos pouquinhos, com muita calma, com muita paciência, com muita disciplina, o resultado pessoal é muito satisfatório. Então, o que acontece? Atualmente, que eu venho observando nessa ida e vinda do Japão ao longo dos anos, eu venho sempre de férias. Atualmente, eu estou aqui com mais frequência, porque eu adoeci depois de tantos anos de Japão, eu acabei adoecendo e vim para ficar perto da família, para ajudar nesse finalzinho da jornada, né, de escrever a tese. E o que eu venho observando é que a gente tem pesquisadores que estão fazendo esse tipo de sanduíche ou que estão se dedicando, como eu fiz durante a minha graduação, a estudar a história japonesa, por exemplo, mas são sempre avulsos, são sozinhos. Eles fazem parte de um departamento, mas sempre tem aquele professor doido que está querendo, como a minha querida e amada, com todo respeito, orientadora aqui no Brasil, que estão querendo meio que incentivar as pessoas a pesquisarem algo que vai além do que é o foco aqui, particularmente em Recife, que é a história do Norte-Nordeste. É isso que eles focam na pós-graduação, por exemplo. Então, todo mundo que sai disso é mais complicado. E você vai para a Ásia, que não faz parte nem do currículo de um curso de bacharelado em História. Não faz parte, a não ser essa minha orientadora aqui, que dá uma disciplina eletiva de História da China contemporânea. É o único contato que a gente tem com a Ásia. Então, assim, são pesquisadores considerados exóticos no departamento, que eles estão trabalhando basicamente sozinhos. Porque eles recebem ajuda de especialistas do ponto de vista técnico mesmo, da ciência histórica, do fazer história. Você não precisa ter aquele conhecimento profundo de uma determinada área para ensinar uma pessoa o como fazer a pesquisa dela. O que falta é alguém para julgar o resultado daquela pesquisa, já que não tem especialista no assunto. Mas a gente tem esses samurais, digamos assim, Lucas, pegando a sua deixa. E aí, os próprios congressos de história é muito interessante observar que mesmo a gente tendo a maior comunidade de japoneses do mundo, mesmo nos congressos de história nacionais e nos regionais, a gente vê muito pouca coisa dedicada à história do Japão. É raro você ver uma mesa redonda com alguém que seja da área ou um simpósio temático. Eu participei de dois, participei um no Rio de Janeiro, participei um em São Paulo, mas ainda assim é muito pouca coisa para a comunidade gigantesca que a gente tem, né, aqui no Brasil. Mas quem se interessar e que for dessa área não vai precisar. Se puder, é bom ir para São Paulo, é o centro, né? A UNB também é excelente instituição, mas a gente tem a nossa maravilhosa federal aqui. E apesar do departamento de história, por exemplo, não ter uma área dedicada à história japonesa, a gente tem essa minha orientadora, está perto de se formar, então que a gente vai de se aposentar. Então que a gente vai interesse de uma corrida atrás. A gente tem um grupo de estudos asiáticos que está fazendo 15 anos, completamente independente da federal, não recebe nenhum tipo de ajuda financeira, a gente tira do próprio bolso para ajudar esses estudantes. Nosso material como historiador é o que a gente chama de fontes primárias, são documentos manuscritos, né, que a gente lê, faz paleografia para tentar reconstruir a história. Mas, em se tratando a nível de graduação mesmo, o nosso material são livros. E esses livros a gente sempre tira do bolso mesmo para incentivar esses alunos a pesquisar o que eles amam, aquela matéria, aquele assunto que eles têm paixão para seguir. E
fiquei muito feliz de saber que o que era impossível na minha época de graduanda, mesmo tendo achado esse assunto, né, para fazer essa ponte entre Brasil e Japão através dos jesuítas, já dá para colocar um pé lá e outro cá, para se sentir mais firme. Entraram 2 estudantes no mestrado daqui, que é dedicado só, novamente, a estudos do Norte e Nordeste do Brasil. Eles entraram, conseguiram ser aprovados como honras para pesquisar sobre a China, uma China do século XVII. Então, assim, isso tudo alunos desse grupo de estudos. Então, com dedicação, com muita paciência, com muita perseverança, é possível, sim, vai ser mais complicado, você não vai ter todos os benefícios, todas as ajudas do mundo, mas é possível fazer uma pesquisa acadêmica de nível altíssimo, e eu digo isso porque, comparando a pesquisa desses meninos com os pesquisadores que eu vi lá no Japão, o nível de pesquisa então, não deixa absolutamente nada a desejar. E eu acho que é um pouco dessa paixão que faz com que eles corram atrás exatamente para suprir, né, o que não existe, o apoio formal, digamos assim, que não existe na academia aqui. Esse é o último caderno que a gente lançou pela Federal. E é o primeiro da Federal daqui dedicado à história da arte. Está online, vocês podem acessar, quem se interessar. Eu fui uma das editoras, tem traduções de artigos de 2 historiadores japoneses maravilhosos que ajudaram a contribuir. A minha antiga orientadora e mentora e eterna mestra também está nele, e tem muitos dos pesquisadores desse grupo que fizeram pesquisas extraordinárias e tornaram possível a publicação desses cadernos. É 2017, mas como vocês devem imaginar, as coisas aqui no Brasil são lentas. E era para ter saído em 2017, mas como a gente fez tudo só, edição, correção, tudo, nós fazemos sós. Saiu agora em meados de 2018. Quem se interessar, vale a pena dar uma olhadinha, que a qualidade está muito boa. Bom, e aí, vou entrar um pouquinho na palestra dos meninos. O que fazer quando você está no Brasil? Você pode não ter interesse de fazer essa loucura que eu fiz, de me mudar para lá e ficar 10 anos da minha vida do outro lado do mundo. O que é que você pode fazer enquanto você está aqui para atingir o objetivo, aquele da área de humanas aqui, né? Que se interessam. Como o Lucas falou no começo, a dedicação ao idioma estrangeiro é fundamental, não só o japonês, e eu concordo com absolutamente tudo que ele falou, em termos de mais de realmente criar coragem, o que eu tinha muito pouco, mesmo quando eu estudei muitos anos aqui. Tem professoras minhas aqui também, eu tô na Fujita Sensei, maravilhosa, muito obrigada, saiu, né? Nossa, devo tudo a ela. Absolutamente tudo. Ela fez aula intensivona comigo quando eu recebi a bolsa. E você pode fazer, além de estudar o japonês, que é meio óbvio, estudar a história japonesa, você precisa ter japonês. E o japonês num nível elevado, para tanto. Como isso? Apesar do curso dos meninos, a fluência que o Lucas se inserir era mais uma fluência do dia a dia. E você conseguir se comunicar sem ter nenhum tipo de problema. O japonês acadêmico já são outros 500. Mas você pode, enquanto você segue esse caminho de estudar o japonês, por exemplo, no Kotoba com os meninos, na área de história é fundamental você saber outros idiomas, quanto mais melhor. Por que isso? Porque existem departamentos excelentes de história japonesa, história asiática de uma forma geral, mas história japonesa nas grandes instituições do mundo. Cambridge, Harvard, Yale, todas elas têm excelentes historiadores que se formaram no Japão, que são fluentes em japonês e que produzem material de alto nível acadêmico sobre história japonesa em idiomas. O inglês é base. Sem inglês fluente você não consegue realmente, não consegue fazer muita coisa. Mas se você tiver, além do inglês e além do seu estudo de japonês, o francês, o italiano, por exemplo, eu estudei aqui em Anji, obviamente o japonês, tinha o inglês fluente, estudei espanhol, estudei francês. Quando eu fui para lá, qual foi minha surpresa em saber que boa parte da documentação com a qual eu ia trabalhar era em latim e em italiano, do século XVI. Então
Você vai lidar com paleografia, manuscritos do século XVI, nesses idiomas todos. Então, quanto mais, do ponto de vista histórico mesmo, idiomas você puder. E hoje em dia, minha gente, é muito fácil, vamos brincar. Porque assim, eu sou pré-Google, né? Então, quando eu comecei essa minha jornada, não tinha Google para ajudar, não tinha aplicativos, não tinha absolutamente nada. Era só você e seus livrinhos e muita, muita paciência. Hoje você tem a facilidade de poder se comunicar com as pessoas do Japão e poder, como os meninos falaram, escrever e-mails e manter esse contato com o idioma, não só com o japonês, obviamente, para conseguir essa fluência. Quando eu falo aprender idiomas, não é aprender você ficar fluente ao ponto de se comunicar de forma altamente elevada, mas para o estudo histórico, para você ler a documentação nesses idiomas, para você ler os livros e os artigos desses especialistas que escreveram sobre o assunto. Bom, e me ajudou muito na minha jornada. Eu sei que, como o Lucas falou, é saudável até você mudar o seu objetivo, faz parte do crescimento em todos os sentidos, não só como indivíduo, não só como ser humano, mas como acadêmico também. Isso não aconteceu comigo, porque, como eu falei, eu sou muito nerd, então eu foquei numa coisa quando era adolescente, eu só descansei quando essa coisa se tornou palpável. Mas eu sou a exceção. Faz parte, eu falo isso muito para os meus orientandos na Federal. É normal você começar com uma coisa e depois ir encontrando outros caminhos, se apaixonar por outro assunto completamente diferente. Então, não se desespere. Mas manter o foco é fundamental, sabe? Manter o foco é o que você quer. Se você quer se dedicar à pesquisa acadêmica da Ásia, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Porque, principalmente, você está trabalhando num país que não tem nada formal nesse sentido. Sim, e manter a mente aberta, né? Aí é fundamental para receber críticas, que é o que mais você vai fazer. Receber críticas, mas aceitar isso. E o Eric falou muito bem, como eu particularmente sempre vi isso como carga, sabe? Para me impulsionar. Quando eu cheguei no Japão, até hoje eu sou a única estrangeira no meu departamento, então assim, o choque deles, meu choque e o choque deles foi natural. E aí tinha uma historiadora que eu admiro muito, uma moça entrou comigo no mestrado e entrou no doutorado também, que ela não me suportava, não. Acontece na vida. Ela não me suportava. Na minha cabeça, já que eu troquei 2 palavras com ela, pode ser pelo fato de eu ser estrangeira e estava tomando a vaga de um japonês. Pode ser também porque, de alguma forma, ela se sentiu ameaçada. Mas, apesar de não ser agradável você ter que lidar com uma pessoa que não vai com a sua cara todos os dias, pra mim, e eu acho que pra ela também, serviu de incentivo, meio que, sabe, virou aquele frenemy, né, que chamam, aquele amigo-inimigo que faz com que você queira se superar a cada apresentação. Então, todas as aulas, obviamente, no departamento só de japonês, todas as aulas são em japonês, todos os seminários, todas as apresentações, tudo em japonês. Então faz com que você, já que você tem aquela pessoinha lá que está lá querendo, sabe, fazer com que você escorregue de alguma forma, me ajudou muito e eu agradeci a ela na minha, claro que não usando nomes, mas eu agradeci a ela nos agradecimentos da minha dissertação e da tese também, porque ela virou exatamente o que eu precisava. Talvez sem ela eu ia ficar na mesmice, sabe? Ia ficar contente com o básico que eu podia dar, mas com ela, eu fui forçada a me superar e creio eu que com ela eu consegui chegar onde cheguei hoje em dia. Bom, ajudou também, eu acho, eu não passei, perdão, ajudou muito ter um hobby, tanto aqui quanto lá, pra meio que, história é ciência, tá, gente? Então, a produção histórica é muito complexa, tem metodologia que você tem que seguir. E cansa. Eu tô há anos pesquisando exatamente a mesma coisa. Chegando num ponto da vida que você, meu Deus, eu não aguento mais ver jesuítas, não aguento mais ver Japão, não aguento mais ver samurai, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Ajuda muito quando você tem algo que te ligue à cultura japonesa. Além disso, no meu caso era o teatro. Eu caí de amores
lá na adolescência pelo teatro, particularmente o Teatro das Mulheres, o famoso Takarazuka. E ele me ajudou muito. Então, quando eu estava muito estressada aqui, antes de saber se eu ia conseguir realizar esse sonho de ir para o Japão, de me formar na área, eu importava os DVDs com muito mais dificuldade do que hoje em dia. E lá, claro, eu moro no centro de Tóquio, então é assim, eles têm um dos teatros de Takarazuka lá no centro. Toda vez que eu estava muito estressada, ora com a exigência, né, o peso da academia japonesa, ou com, por exemplo, essa amiga inimiga e outros percalços que eu encontrei pelo caminho por lá, eu corria pro teatro. E aí lá era minha catarse, sabe? Esquecia, mergulhava nos romances bobinhos do Takarazuka, que esquecia, eu voltava pra casa feliz já, com a energia assim, abastecida para recomeçar a jornada, né, pesada mesmo do dia a dia na academia. E aí, como eu falei, eu sou pré-Google. Vocês que têm interesse hoje em dia têm um arsenal de coisas que vocês podem conseguir via internet. A gente tem a Amazon Brasil, gente, não existia isso na minha época. Vocês podem importar livros acadêmicos dos 4 cantos do mundo através da Amazon. Vocês têm Kindle, sabe, para fazer download dos artigos científicos dos mais diversos, das maiores academias do mundo. Vocês têm o Kutoba para ensinar japonês, vocês têm curso de idiomas online. Então, assim, dá. É possível, não é fácil, mas é possível. E aí, só para encerrar um pouquinho, o que eu venho observando, como é um trabalho meio solitário, né, essa vida acadêmica de quem persegue a história japonesa ou asiática de uma forma geral, aqui no Brasil, eu noto que às vezes gera um pouquinho de o que eu chamei aí de complexo de superioridade entre os pesquisadores mais jovens. Por quê? Porque eles estão num ambiente, eles estão isolados num ambiente onde, por exemplo, todo mundo pesquisa Norte e Nordeste e eles estão pesquisando o exótico, certo? O que é mais complicado, o que ninguém sabe do assunto. Isso gera um pouquinho de conformismo, de você ficar, digamos assim, contente com pouco. E isso não é legal. Não é porque as pessoas não entendem do assunto que você tem que fazer qualquer coisa. Tem a questão da honra dos samurais, novamente puxando o que o Lucas falou, de você dar o seu melhor para atingir o seu objetivo. Então, não é porque as pessoas ao redor não sabem o seu assunto, não sabem absolutamente nada de história japonesa, pelo fato do Brasil não investir nisso, que você tem que fazer qualquer coisa. Na minha visão, é muito pelo contrário. E aí isso é ligado ao conceito de exotismo que eu falei, e como gera um pouco dessa superficialidade, não todos, mas alguns que eu venho observando, a falta de especialistas para julgar acaba fazendo com que coisas simplórias passem. E aí por isso que eu acho que a gente precisa de pessoas como vocês interessadas, que querem mesmo investir na vida científica acadêmica, de pesquisar o Japão, a Coreia ou, sabe, a China, trazer para a realidade da academia brasileira, dos cursos das ciências humanas, o outro lado do mundo, porque o foco aqui ainda é América e Europa, mas existe uma parte geográfica considerável que está aí completamente esquecida e que não deveria ser assim. Bom, aí é isso. Só para encerrar, pegando um pouco tudo que os meninos falaram, a adaptabilidade, que aí foram os jesuítas que me ensinaram, para poder sobreviver no Japão no século XVI, eles tiveram que se adaptar muito. Os conceitos da Europa, daquele período, da Europa pós chegada de Lutero, né, dos protestantes, eles tiveram que se reformar, na época das reformas, da Contra-Reforma, eles tiveram que mudar muito a metodologia mesmo, de ensino da cultura europeia deles e do catolicismo para poder sobreviver no Japão. E isso foi minha base para sobreviver academicamente aqui, mas lá no Japão principalmente. E aí paciência, porque sem ela nada anda, né? E principalmente trabalhando assim, sozinho, tem que ter muita disciplina, que aí vem a questão dos samurais, muita paciência, mas é possível e eu tô aqui. Espero que vocês consigam levar isso adiante nos próximos anos. Muito obrigada!